A oração de uma mulher entregue a Deus é capaz de atravessar oceanos e transformar povos inteiros. Hoje, 18 de novembro, falaremos sobre Santa Rosa Filipina do Chesney, uma das missionárias mais admiradas da Igreja, reconhecida por sua ousadia, sua fé inquebrantável e, sobretudo, por sua vida inteiramente marcada pela oração profunda e constante. Francesa de nascimento, mas missionária no coração desde criança, ela se tornou uma das grandes responsáveis por levar o Evangelho ao território norte-americano no século XIX, especialmente entre os povos indígenas. Sua vida é um testemunho da força da fé que não se intimida com dificuldades, da coragem que nasce da oração e da missão que se constrói passo a passo, mesmo quando parece humanamente impossível. Santa Rosa Filipina é lembrada até hoje como a mulher que reza sempre, título que recebeu dos nativos Potawatomi, que haviam horas e horas em silêncio diante de Deus. Sua história é uma prova de que a santidade ultrapassa fronteiras, idiomas e culturas, e que a graça de Deus encontra sempre um coração disposto a amar. Rosa Filipina du Chesnay nasceu em Grenoble, na França, em 1769. Desde muito jovem, sentia uma inclinação profunda para a vida religiosa. Seus familiares, embora fossem cristãos, achavam que ela deveria seguir um caminho mais tradicional, mas a jovem Rosa parecia já ter escutado no íntimo o chamado que moldaria toda a sua existência. Aos 19 anos, contra a expectativa da família, ingressou no mosteiro das Ursulinas. Entretanto, a Revolução Francesa, que devastou o país entre 1789 e 1799, resultou no fechamento violento de mosteiros e conventos. Rosa precisou retornar para casa, porém não abandonou a vida de oração. Mesmo em meio ao caos político, ela continuava ajudando os pobres e exercendo clandestinamente sua missão espiritual. Quando o monastério reabriu anos depois, ela tentou restaurá-lo, mas logo percebeu que Deus a chamava mais longe. Então conheceu Santa Madalena Sofia Barat, fundadora da Congregação das Religiosas do Sagrado Coração de Jesus. Rosa se uniu à nova congregação e finalmente pôde expressar, com liberdade, seu ardor missionário. Durante anos, ela insistiu com Madre Barat: quero ser enviada às missões. Quero ir onde ninguém quer ir. Quero anunciar Cristo aos que ainda não o conhecem. Seu desejo não foi atendido imediatamente. Rosa precisava ser formada espiritualmente e amadurecida pela obediência e humildade. Mas ela nunca deixou de alimentar a chama interior que Deus havia aceso. Finalmente, aos 49 anos, uma idade em que muitos já se sentem cansados, ela recebeu autorização para partir rumo às terras da América do Norte. Ela mesma dizia: demorou, mas Deus sabia a hora certa. Meu coração sempre esteve lá antes dos meus pés. A viagem foi dura, longa e incerta. Rosa deixou tudo o que conhecia: família, país, idioma, história e segurança. Em 1818, chegando ao Missouri, percebeu que a realidade das missões americanas era muito mais difícil do que imaginara. Fome, doenças, isolamento, frio extremo e falta de estrutura eram parte constante do cotidiano. Mesmo assim, Rosa nunca se queixava. Sua prioridade era orar, servir e amar. Em uma de suas cartas ela escreveu: tudo aqui é duro, mas meu coração encontra descanso na cruz de Cristo. Com a força de sua fé e seu talento natural para a organização, ajudou a fundar escolas, abrigos e comunidades religiosas. Porém, o sonho de evangelizar diretamente os povos indígenas só se concretizou em 1841, quando ela já tinha 72 anos, mesmo idosa, frágil e com a saúde abalada. Ela insistiu em ir. O que me resta da vida, quero entregá-lo para aqueles que Deus mais deseja tocar. Assim, partiu para o território onde viviam os Potawatomi, no Kansas. Ali, ela não conseguia falar o idioma, e sua idade avançada já não lhe permitia realizar grandes tarefas práticas. Mas sua presença silenciosa, sua bondade humilde e suas horas intermináveis de oração a tornaram um farol espiritual. Os indígenas ficavam profundamente tocados ao vê-la ajoelhada longamente diante de Deus. Não raro, passava noites inteiras rezando. Por isso lhe deram um nome que atravessou gerações: Quacaca Nuad, a mulher que reza sempre. Santa Rosa Filipina se tornou símbolo de fé contemplativa, da união entre oração e missão, e do amor que evangeliza mais pelo testemunho do que pelas palavras. Mesmo sem conseguir falar o idioma deles, ela falava a língua universal da santidade. Embora muitos dos milagres atribuídos a Santa Rosa Filipina tenham surgido após sua morte, o que mais impressiona é a abundância de graças espirituais que acompanhava sua presença. Pessoas que conviviam com ela
Notavam uma atmosfera de paz profunda quando ela entrava em oração. Havia algo de sobrenatural no modo como ela permanecia horas diante do tabernáculo, imóvel, recolhida, unida a Deus. Seu legado missionário se espalhou por diversas regiões. Ela foi uma das responsáveis pelo enraizamento da congregação do Sagrado Coração de Jesus na América do Norte. Fundou escolas que destacavam não apenas a instrução acadêmica, mas a formação moral e espiritual das crianças. Ajudou famílias pobres, trabalhou pela educação de meninas e sempre acreditou na força transformadora da fé quando esta é plantada com amor. Filipina do Chesney não foi conhecida por milagres espetaculares em vida, mas por um milagre ainda mais profundo, o da fidelidade. Ela nunca desistiu do chamado que Deus lhe fizera. Mesmo quando tudo parecia impossível, cruzou oceanos, enfrentou doenças, sobreviveu a privações, suportou incompreensões e nunca se deixou abater pela idade. Sua santidade se expressa no silêncio, na entrega, na constância e na oração que muda o ambiente. Quando morreu, em 1852, aos 83 anos, sua reputação de santidade já era difundida entre europeus, americanos e indígenas. Décadas depois, ao estudarem sua vida, religiosos constataram que sua determinação e sua confiança em Deus eram comparáveis às dos maiores missionários da história da Igreja. Foi canonizada em 1988. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Santa Rosa Filipina viveu este versículo ao pé da letra. Ela não pregou apenas com palavras, pregou com a vida inteira. Sua entrega radical é uma resposta direta ao convite de Jesus. Mesmo sem dominar idiomas, ela anunciou Cristo com o silêncio da oração e com o serviço humilde aos mais vulneráveis. Frase inspiradora: minha força vem de Deus, minha missão vem do seu amor, e minha vida pertence completamente a Ele. Santa Rosa Filipina do Chen. Reflexão prática. Santa Rosa Filipina nos ensina que os sonhos de Deus não têm prazo de validade. Ela esperou quase 50 anos para se tornar missionária. E quando partiu já tinha idade avançada, mas o coração estava jovem pela fé. Quantas vezes desistimos de algo porque achamos que já é tarde demais? Quantas vezes cedemos ao cansaço, ao medo ou à falta de confiança? O exemplo desta santa nos convida a olhar para nossas promessas, nossos chamados interiores, aqueles desejos que sentimos que vêm de Deus. Talvez pareçam distantes, talvez exijam coragem, talvez envolvam deixar para trás algo confortável, mas a fidelidade sempre vale a pena. E quando entregamos a Deus os poucos pães e peixes que temos, Ele os multiplica. Santa Rosa também nos ensina a força da oração. Seu apostolado missionário foi sustentado pela intimidade com Deus. Ela sabia que antes de falar de Cristo, era preciso falar com Cristo. Por isso, a chamavam de a mulher que reza sempre. E é essa postura de oração que pode transformar também a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas escolhas. Hoje, pergunte-se: tenho rezado o suficiente para sustentar meus passos? Tenho deixado que Deus me conduza, mesmo quando o caminho parece difícil? Tenho coragem de realizar a missão que Ele coloca diante de mim? Oração. Santa Rosa Filipina do Chen, mulher de oração e coragem, intercede por nós. Ensina-nos a confiar na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Dá-nos um coração missionário, capaz de amar e servir sem limites. Que nossa vida seja um testemunho de entrega, fidelidade e oração constante. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Abaixo algumas indicações de livros e produtos que podem ajudar você a aumentar sua fé. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo. Que o exemplo dos santos fortaleça a sua fé e ilumine o seu caminho.